São 9h48, a partir de agora na linha conosco está o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, que mais uma vez gentilmente nos atende. Bom dia, doutor. Bom dia, Sheila. Bom dia, Gabriela e todos os ouvintes da Band News FM. Doutor, vamos começar falando sobre fila de espera para ser atendido, para ter um leito de enfermaria ou de UTI. Os números são bem impressionantes, né? Claro que isso depende, varia de um hospital para hospital e também varia ao longo de um dia ou outro, porque os números são dinâmicos, como a gente dizia há pouco. A fila por um leito de enfermaria ou de UTI, como é que o senhor tem acompanhado isso nessas últimas horas? Quais são os números do estado de São Paulo? Nós temos até ontem a CROSS, que é um sistema que faz exatamente a regulação de pacientes COVID. Isso, ele inclui pacientes de UTI, pelo menos 35% são pacientes de UTI, tem pacientes de enfermaria e também a CROSS regula exames, como, por exemplo, as tomografias nas várias regiões do estado. Nós tínhamos ontem 901 pessoas aguardando alguma transferência para algum desses serviços, seja de UTI, enfermaria ou exames, como, por exemplo, a própria tomografia. O aguardo está sendo de 24, 48 horas. Nós fazemos a preferência para que as pessoas possam ser acolhidas e assistidas em cada uma das próprias regiões. Isso, eventualmente, não é possível. Então, os pacientes, aqueles que têm condições clínicas de serem transportados, para outras regiões dentro do estado de São Paulo. Nós tivemos uma ascensão do número de leitos diariamente de UTI, são 100 pacientes novos a cada dia. Entendam, 100 pacientes novos a cada dia de UTI. Na semana passada, na segunda-feira, no dia 22, nós tínhamos 6.410 pessoas internadas nas unidades de terapia intensiva. Ontem, números de ontem, 7.415, 1.000 pessoas a mais num período de 10 dias. Portanto, por mais que nós estejamos ampliando o número de leitos, nós retomamos aqueles leitos que tinham sido desmobilizados para atendimento de outras doenças, eles foram remobilizados para a Covid. Estamos ampliando mais leitos de enfermaria, de unidades de terapia intensiva, estamos distribuindo aparelhos, respiradores para todo o estado, respiradores de emergência, são aqueles produzidos pela Poli, USP de São Paulo, para que as pessoas, enquanto aguardem esses atendimentos, não fiquem desassistidos. E dessa forma nós temos a condição de dar essa assistência. Mas veja, os números estão absolutamente crescentes e num crescente alarmante. Alarmante. O senhor falou 100 pacientes por dia precisando de um leito de UTI? Acredite, nós estamos tendo admissão desses pacientes, 100 pacientes admitidos todos os dias no estado de São Paulo. Isso é algo que nós nunca vimos na história da pandemia. Tivemos, portanto, uma sobrecarga no nosso sistema de saúde, muito mais rápida do que imaginávamos. Nós já tínhamos feito, então, essa projeção pela velocidade do que isso acontecia. E dessa maneira estamos ampliando. Vamos abrir todos os locais para abrir mais leitos, anfiteatros, ambulatórios, aonde tiver espaço. Para ter maca, nós daremos, e com cilindros de oxigênio, nós daremos assistência. Mas a velocidade com que isso vem vindo realmente nos deixa bastante preocupados. Secretário, e o primeiro número que o senhor trouxe de mais de 900 pessoas são pessoas que estão esperando procedimentos, exames, é isso? Sejam exames, a própria tomografia, mas nós temos nesse número 33 a 35% que estão relacionados a unidades de terapia intensiva. Os demais exames, por exemplo, como a tomografia e também as próprias enfermarias. Qual é a expectativa a partir de agora, com a adoção da fase vermelha? A gente consegue imaginar quando é que isso pode nos trazer um respiro? A gente deve esperar ainda uma janela aí de quanto tempo? Nós, a partir do momento em que instituído a fase vermelha, a cooperação da população, nos primeiros 7 dias nós já vamos sentir uma diminuição do número de internações, nós já vamos sentir também uma diminuição menor do número de mortes, porque o número de mortes ela acontece no momento mais tardio. São aquelas pessoas que ficam nas unidades de internação,
complicam dentro das unidades hospitalares, isso pode acontecer de uma forma mais tardia. Mas, pelo menos, as internações nós vamos começar a sentir nos 7 dias subsequentes. Muito mais significativamente após 14 dias. E uma expressividade ainda maior após 21 dias. Uhum. Doutor Jean, eu estava acompanhando ontem na entrevista coletiva do governo do estado, né, algumas informações importantes. Eu não fiz exatamente os cálculos, mas pelos números que o senhor nos passa, eles devem ser parecidos, muda apenas a forma, digamos assim, de apresentar esses números. A cada 2 minutos, um paciente solicita internação no estado de São Paulo. Foi o que foi dito nessa coletiva de ontem. É esse o cálculo mesmo, não é, doutor? Infelizmente, essa é a realidade. Isso é delicado demais, né? Eu estou aqui chocada com esses números, porque a gente sabia que a situação era muito dramática, né? Pois é, e uma coisa, Sheila, é importante, nós não estamos trazendo essas informações de forma atual. Quer dizer, elas são dados atualizados, mas nós já estamos avisando, olha, nós estamos com um número de leitos, uma velocidade, nós temos uma pandemia com uma característica diferente daquela que nós tivemos no ano passado. A sensação que, literalmente, nós estamos enfrentando um outro vírus e a cepa mutante é responsável por eu ter uma infectividade maior, uma transmissão maior de pessoa a pessoa, e é exatamente essa transmissão maior que faz você ter um maior número de pessoas acometidas, na mesma proporção de 6 a 8%. Só que como nós tínhamos um número menor de pessoas no passado e agora o número de pessoas infectadas é maior, o mesmo 6 a 8% representam essa gama de número de novos pacientes ainda muito maior, e é isso que sobrecarga ou sobrecarrega o nosso sistema de saúde. Quando o senhor diz que os números não estão atualizados, o senhor quer dizer que a atualização é mais rápida do que a gente dá conta de contar? Ou seja, a gente está falando de agora, mas enquanto a gente fala, provavelmente esses números já são maiores. Eles são muito rápidos, a celeridade, como eu disse, só em unidade de terapia intensiva nós temos mais 100 casos por dia. E a gente não tem o número de casos, quando a gente vai olhar as estatísticas de número de casos, esses números de casos muitas vezes até caem ou sobem de uma forma muito gradual. Aí vem a pergunta, mas vocês não estão testando? Estamos, mas nós temos hoje, em paralelo, aqueles testes, especialmente de farmácia, que são utilizados. A gente tem muitas pessoas fazendo esses testes de farmácia que vêm positivos e não estão sendo contabilizados. Então, seguramente, esses dados de casos são muito maiores, não estão contemplando esses pacientes que acabam fazendo a testagem e que vêm positiva e que não se soma a esses números. Secretário, ontem ficou evidente que, assim como tem ocorrido nas últimas semanas e meses, uma preocupação, claro, com a área da educação. Nós temos tratado desse assunto aqui bastante, até porque a gente acompanha a aflição dos professores, dos profissionais de educação e dos pais também em relação a colocar os seus filhos de volta às aulas presenciais, levar os seus filhos de volta às aulas presenciais. O que houve foi uma definição por manter as aulas presenciais para aqueles pais que assim entenderem que é o caso de levar os seus filhos, com todas aquelas restrições, né, percentual reduzido na capacidade dos alunos, na capacidade de atender esses alunos nas escolas. O senhor defende que, dado o momento atual, as aulas sejam de fato suspensas, inclusive nesse sistema presencial, para todos os casos? O que nós estamos considerando, e isso sempre foi uma das grandes discussões que eu digo não de divergência, mas de discutir pontos, especialmente sobre alunos vulneráveis. Quem são os alunos vulneráveis? São alunos que dependem, por exemplo, da merenda para comer e viver. Eles não têm nas suas casas, então eles precisam dessa merenda. Nós temos alguns outros alunos especiais ou alunos que não têm a possibilidade de terem tablets, computadores, Wi-Fi com toda a comunidade, e dessa forma são pessoas que merecem uma atenção especial. Então, ou crianças que estão expostas a riscos de trabalho infantil, exploração infantil, de serem molestadas
avançadas do ponto de vista sexual, que infelizmente isso tem acontecido. Nós tivemos estupro de vulnerável, um aumento de 18,4% em relação ao ano passado. Então mostra que essas são crianças vulneráveis. Então esse grupo de crianças merecem uma atenção especial. Então fechar a escola para esse grupo é um problema. Realmente é um problema. Agora, por outro lado, no outro lado, literalmente falando, para aqueles que têm todos os recursos na sua casa, aqueles que têm a possibilidade de darem assistência aos seus filhos, especialmente nesses dias, que se mantenham em casa. Essa é a perspectiva. Nós não queremos as pessoas circulando nas ruas, porque o ambiente escolar é um ambiente absolutamente seguro. Ele é absolutamente seguro, mas as pessoas acabam circulando na rua e nós não queremos isso. Então, o objetivo é cuidar daqueles que mais precisam. Daí eu tive até grupos na porta da minha casa com megafones, dizendo, todos nós precisamos de escola. Nós sabemos, mas a pandemia é outra. É um outro momento. É por isso. Mas aqueles vulneráveis, a gente não pode fechar as escolas por esses vulneráveis. Nós temos que cuidar dessas crianças que estão muito mais expostas. E nós temos uma fragilidade social, que é isso que a gente tem que acolher, especialmente nessas crianças. O senhor avalia que a lista de exceções está adequada? A gente tem, por exemplo, a permissão para que igrejas, cultos religiosos funcionam. O senhor acredita que é o caso de manter isso nesse momento? Eu acho que ao longo dos próximos dias a gente pode reavaliar isso, né? Eu acho que a dinâmica da pandemia permite que hoje, dentro do Plano São Paulo, as estratégias sejam tomadas sobre as restrições. A gente vai diminuir muito a circulação das pessoas. As pessoas vão entender que, por mais que elas estejam indo para um culto ou para uma loja de materiais de reformas e construção, elas vão falar, mas será que eu estou precisando ir lá hoje? Eu vou rezar em casa, isso aqui eu posso comprar depois. As pessoas naturalmente vão se engajar nesse sentido. E aquelas que forem é porque realmente precisam. Então, vamos diminuir o número de pessoas na rua. Isso é mais importante. Se num outro momento nós percebemos que mesmo assim as coisas não funcionam, então nós teremos que agir de uma outra forma. Ainda falando sobre essas exceções nessa fase vermelha, doutor Jean, muitos ouvintes perguntando das agências bancárias, né? Porque hoje há algumas alternativas, aplicativo, internet banking, 0800 e tal. As agências bancárias vão ficar abertas de fato? Havia uma dúvida se elas vão ficar abertas ou não e se não é um caso de fechar. Pois é, nós ainda está vendo a discussão desse grupo, eu não tenho essa informação agora, eu acho que a gente pode trazer isso a posteriori, mas, novamente, nós temos hoje a possibilidade da utilização de outros aplicativos, outras formas, com que as pessoas, na maioria das vezes, não precisem e não devam estar indo para as ruas, para sair apenas essencialmente, e realmente sair com toda a utilização de uso de máscaras, evitando aglomerações, distanciando-se das pessoas, tudo aquilo que a gente fazia tão bonitinho lá no passado, nós temos que voltar a fazer com muito mais atenção, pelo risco de ter um novo vírus. E lembrando, aqueles que já tiveram Covid, as pessoas falam, eu estou tranquilo que eu já tive. Olha, nós estamos tendo pacientes que estão se expondo a novas cepas e estão também adoecendo. Então é importante, todos têm que se cuidar. Uhum. Doutor Jean, bom, são muitas dúvidas aqui, tá, pessoal? A gente vai ao longo do dia respondendo os nossos ouvintes o que abre, o que não abre, o que funciona, o que está liberado, o que não está. A lista é bastante extensa. Então a gente se compromete que ao longo do dia em respondendo pontualmente os nossos ouvintes. Também há muitas perguntas ainda, doutor, em relação aos hospitais de campanha. Já houve reabertura, por exemplo, na capital paulista, do Hospital de Heliópolis, Hospital de Campanha de Heliópolis. Há alguma diretriz nesse sentido para a reabertura de outros espaços como esse, de hospitais de campanha? Eles não foram fechados de maneira precipitada? Não, nós tínhamos os hospitais foram fechados em setembro, quando nós estávamos tendo queda do número de casos, óbitos e internações. E mesmo com o fechamento, os hospitais continuaram, as quedas nos índices se mantiveram por 13 semanas. Voltaram lá em novembro, portanto nós estamos falando dia 30 de setembro, e lá em novembro, por volta do dia 17, 20 de novembro, a gente começou a ter o aumento do número de casos. E aí
aquilo começou a evoluir de uma forma ascendente e se intensificou principalmente nas festas de final do ano, repercutindo nas grandes estatísticas que tivemos no início do ano de 2021. O que foi feito, também foram feitas algumas restrições que tiveram um bom impacto, mas o que não se contava era uma cepa mutante. Foi exatamente essa cepa mutante que mudou a história e que está mudando a história do país, porque ela já está circulante. Nós temos a cepa mutante autóctone aqui na cidade. Então, dessa maneira, a progressão e a propagação entre as pessoas acaba sendo, como disse, muito mais rápida e intensa. Agora, entendam que quando a gente vai fazer um hospital de campanha, nós já temos vários, Jaú, Araraquara, aqui no município de São Paulo nós já temos Nome Barradas, Heliópolis, que já estão atendendo, são 44 leitos de unidade de terapia intensiva, 44 leitos, incluindo leitos em terapia intensiva e leitos em enfermaria, dando hoje praticamente 80% da ocupação local. Mas nós não podemos esperar a construção das tendas, isso não funciona. Nós vamos ter que abrir hospitais de campanha dentro dos hospitais, aproveitando a novelaria dos hospitais, aproveitando recursos humanos, ou seja, técnicos, enfermeiras, de uma forma com que a gente possa dar celeridade no atendimento. Nós já estamos em tratativa, nessa semana nós vamos estar anunciando de um hospital aqui no município de São Paulo, que está totalmente vago, mas com a estrutura preparada. Então nós estamos trazendo marcas de outros hospitais, vão ser quase 130 leitos. Ou seja, estamos agilizando, junto com os municípios, ampliando o número de leitos, inclusive fazendo contratos com hospitais privados para aumentar a assistência da nossa população. Secretário, a partir de agora, como segue a vacinação? Essa é uma dúvida que chega aqui também repetidamente dos nossos ouvintes. O que a gente pode esperar de previsão de vacinação, de grupos a serem vacinados a partir de agora? Bom, nós estamos continuando a vacinação, aliás, a vacinação é extremamente importante, ela está sendo seguida todos os protocolos. Nós temos em São Paulo 80 mini drive-thrus que são feitas nas unidades básicas de saúde, 7 grandes drive-thrus, entre eles agora no Memorial da América Latina, no Clube Hebraica, falei 7, são 8, incluindo agora o próprio estádio do Morumbi, e dessa maneira nós vamos desafogar aquilo que a gente viu no final de semana passada, aquelas grandes filas. E sempre com a proteção dos mais vulneráveis através de um sistema que eles não precisem descer, se expor, e isso vai ser muito importante. Felizmente os insumos eles já estão normalizados. Hoje tivemos o privilégio de receber com o governador João Dória e também com o Dimas Covas, presidente do Butantan, 8.200 litros de insumos. Isso vai dar 14 milhões de doses de vacinas que vão ser liberadas, produzidas e liberadas agora no dia 25 de março e distribuídas. Então nós estamos atualizando. É importante só ressaltar que alguns municípios tiveram antecipadas os seus grupos de vacinação, que não era o que foi combinado. Havia um protocolo de seguimento. O que aconteceu? As doses acabaram de uma forma muito mais precoce. Mas nós estamos reabastecendo esses locais porque não é justo penalizar a população. A população não tem culpa se um município resolveu gastar mais doses para outros grupos que não aqueles que deveriam estar sendo contemplados naquele momento. Então nós temos que respeitar a nossa população. Doutor Jean, ficou uma dúvida aqui a respeito de um hospital. O senhor falou de um hospital que estaria fechado na capital paulista, mas que o senhor levaria estrutura para poder abrir e colocar em funcionamento. Que hospital é esse? Aí é um spoiler, eu não vou falar. A gente vai falar nos próximos dias, a gente só está fechando a parte operacional, um hospital privado. Privado, ele não é público. Tá. Então, mas nós estamos fazendo isso e junto com a Secretaria Municipal da Saúde, o secretário Edson Aparecido, estamos abrindo outros hospitais, inclusive em Boimirim, que nos acolheu muito bem na primeira onda e que estará sendo preparado também para nós aumentarmos leitos de UTI, de enfermaria. E lembrando, com relação a vacinas, nós estamos fazendo outras tratativas com outros
fabricantes para poder trazer também mais vacinas. Não apenas as vacinas do Butantan. Hoje, de cada 10 vacinas, 9 são do Butantan, mas nós precisamos dar celeridade ao processo de vacinação. A nossa programação é que, no máximo, até o final do ano, todos os brasileiros de São Paulo tenham sido vacinados, em todas as faixas etárias. São 33 milhões de pessoas que precisam receber vacina, e nós temos que ganhar celeridade nesse processo de vacinação. Secretário, então, spoiler não vai ter mesmo, né? De conhecer o hospital, não vai ter... Tem ninguém ouvindo a gente não, secretário? Não, brincadeira. Sabe qual é a questão? Como a gente está tendo tratativas com termos de confidencialidade, sim, eu preciso respeitar todos os protocolos éticos. Claro. Mas eu não tenho dúvida que a gente está se esmerando ao máximo. Nós precisamos, o nosso lema, e vocês me conhecem, fui colunista do Band News, antes, é preservar a vida. E é isso que nós vamos. Nós temos essa obrigação e vamos lutar para garantir assistência à vida. As pessoas não podem perder a sua vida. Então vamos usar todas as frentes. Uma, fazendo a prevenção, dando assistência médica a quem precisa e fazendo a vacinação. É isso. Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde aqui de São Paulo. Obrigada pela entrevista, secretário. Até uma próxima. Muito obrigado, Sheila. Obrigado a todos da Band News. É sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada. Bom dia.